Quando a gente fala de gravidez, todo mundo sabe que cada mulher experiencia isso de uma forma diferente. Umas amam ficar grávidas, outras odeiam, umas passam mal a gravidez inteira, outras ficam super animadas. Acontece que é unânime. Todas sabemos que é diferente para cada uma e tá tudo bem. E em relação ao parto, gente? Entrou, tem que sair? Se não for pelo buraco que entrou, é só fazer uma cirurgia e pronto? Será que é simples assim? Se você já é mãe ou se você der uma rápida pesquisa no Google, você vai ver que não é tão preto no branco assim e que as mães ficam muito pensativas e conflituosas nesse momento de decidir como que vai ser o parto. Porque, gente, olha só, não é fácil não, hein? Fiquem ligados aqui. Olá, meu nome é Georgiana e esse é o nosso podcast Materna Comigo. Podcast onde eu vou contar a minha história e a de outras mulheres mães, para que a gente possa usar como fio condutor para tratar assuntos importantes sobre a vida num todo. Sinta-se à vontade para mandar seu relato no e-mail maternacomigo@gmail.com. E aí, amores, como é que vocês estão? Gente, hoje eu resolvi fazer um esquema um pouco diferente, porque normalmente eu faço com um roteirinho, pelo menos para ficar mais redondinho a minha linha de raciocínio, porque tem alguns pontos importantes sobre os assuntos que eu trouxe nos episódios anteriores que eu acho importante ressaltar, e às vezes eu sou muito assim, viajo muito na maionese e eu perco o rumo da conversa. Porém, hoje, como o assunto que eu quero tratar é um assunto pessoal, né? Lógico que os outros também eram, mas hoje eu vou dar um relato de parto, meu primeiro parto. E eu até comecei a escrever ele, porém eu acho que eu vou conseguir desenvolver melhor falando mesmo e sentindo a emoção aqui na presença com vocês. Vamos ver como é que vai ser isso. Eu espero que dê certo. E agora, só retomando aqui um pouco o fio da meada, se você chegou agora, é melhor você voltar a alguns episódios. Na verdade, vai lá no primeiro, no episódio piloto, porque lá eu explico tudo, explico quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, qual é o meu propósito. E ali você vai entender da onde que partiu tudo para chegarmos até o momento do parto. Porque assim, não chegou assim do nada, nasceu, né? Vai começar ali. Episódio piloto, depois gravidez e adolescência. E aí tivemos o episódio anterior que eu trouxe a história de duas mulheres mães para falar sobre coisas importantes também. E agora eu vou dar só uma recapitulada da onde eu parei ali em relação à minha gravidez. E, gente, pelo amor de Deus, é porque é muito difícil falar sobre maternidade nesse lugar de falar real, porque muitas pessoas veem como se eu estivesse falando mal, ou como se eu estivesse reclamando e tal. Eu até falei isso no episódio anterior, porém, vou repetir de novo, porque eu acho que não é sobre isso. Eu não tô aqui só falando mal, só reclamando, só me colocando como vítima. Até porque a maternidade tem muitas coisas boas, inúmeras. Inclusive, vamos falar sobre elas aqui também, porque assim, eu sempre falo muito isso, né? As coisas ruins a gente consegue quantificar, a gente consegue falar, a gente consegue pontuar. Igual aqui, eu falo pra vocês, olha gente, foi difícil isso, isso. Agora as coisas boas, meus amores, assim, é só sendo mãe, é só tendo um filho pra saber, entendeu? É uma coisa assim, transcendental. É uma coisa que não tem como, uma coisa divina mesmo, uma coisa que vem lá do céu, gente. Eu tô falando sério. Então, vamos falar sobre isso também. Vocês viram como que eu perco a linha do raciocínio? Mas vamos lá, gente. Voltando ali quando eu estava grávida, na minha adolescência, contrariada com Deus e com o mundo. Aí vocês me perguntam, gente, mas não é possível, você não ficou feliz em nenhum momento ali da sua gravidez? Gente, olha, eu vou ser bem sincera com vocês, a maior parte foi depressão pura, assim, pura, né? Porque, ai, gente, é muito difícil quando você depara com uma coisa que você não esperava para sua vida. E você tem que reprogramar sua mente em vários sentidos. E é difícil quando isso acontece já com uma cobrança da sociedade, né? Ali em cima da sua cabeça, de que você tem que ficar bem, que você tem que ficar feliz e que vai dar tudo certo, assim, até pelas pessoas que já passaram por isso, assim, não exatamente pela mesma coisa, mas pessoas que são mães também, que sabem que depois que nascer vai dar tudo certo, mas até mesmo esses comentários
na hora que a gente está vulnerável, são difíceis de escutar, porque assim, a gente não consegue ver o futuro. E eu, muito desesperançosa na época, ali com 16 anos, gente, é sério. A dimensão disso pra mim era enorme, era estratosférica. Não era uma coisa assim simples, entendeu? Então não tem como você ficar espremendo, você ficar falando assim pra mim, ai, mas não fala que a sua gravidez foi difícil, que você ficou deprimida, pensa seu filho daqui a alguns anos vendo isso. Gente, meu filho não vai crescer num conto de fadas manipulado por mim para que ele acredite numa coisa que não é. Ele vai saber que foi difícil, do mesmo jeito que a gravidez da minha mãe pode ter sido difícil também, e isso não anula o fato dela me amar incondicionalmente. Então, assim, gente, é uma coisa que vocês já devem saber. Então, pelo amor de Deus, mas existem esses julgamentos mesmo assim. Recebo muito isso, tipo, quando eu falo alguma coisa, quando eu pontuo qualquer coisa sobre maternidade que não seja, ai meu Deus, é lindo, ai meu Deus, meus filhos, oh. As pessoas sempre falam isso, ai, pensa seus filhos vendo isso, e coloca um emoji de palhaço assim, ai gente, pelo amor de Deus, me poupem, entendeu? Me poupem, com os meus filhos eu me viro e tá dando super certo, inclusive, meus filhos são extremamente educados, me amam, sabem que eu amo eles, então por aqui pelo menos tá tudo certo, não sei aí, hein? E aí, amores, como é que eu estava falando, eu não tinha como eu extrair, assim, uma felicidade, uma coisa sobrenatural da onde não tinha. Eu lembro de um momento muito único e singular que eu descobri que eu estava grávida de um menino, eu descobri o sexo do Lugero, e foi um momento, o único momento, assim, que eu me recordo de ter sentido muita felicidade durante a minha gravidez. Lógico que no primeiro ultrassom, aquele ultrassom que a gente escuta os batimentos cardíacos, eu fiquei super emocionada, porque de pensar assim mesmo, né? Meu Deus, tem um ser humano dentro de mim. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei muito emocionada nesse meu primeiro ultrassom, eu comecei a sentir tipo uma certa agonia, sabe? De pensar, meu Deus do céu, eu estou aqui nesse momento, sabe? Fazendo, sei lá, qualquer coisa, enquanto o meu corpo, esperto do jeito que ele é, está aqui dentro, formando partes de um ser humano, sabe? Formando um rim, unha, pé. E eu, assim, comecei a ficar numa agonia de pensar nisso, e falar assim, gente, será que tá indo tudo certo? Então foi mais uma coisa para me pilhar. E quando eu fui fazer esse outro ultrassom, que é o ultrassom da sexagem, que a gente descobre qual é o sexo do baby, eu fiquei extremamente feliz, gente. E eu lembro que foi a primeira vez assim que eu senti o sentimento de felicidade mesmo durante a gravidez. Porque eu tinha pânico de pensar que eu poderia colocar uma mulher no mundo e que ela poderia sofrer as coisas que eu sofro simplesmente por ser mulher. Não apenas as questões biológicas, que antes eu via como uma maldição, né, para as mulheres, que as mulheres sofrem, porque as mulheres menstruam, porque as mulheres têm que parir, as mulheres têm que amamentar, as mulheres passam por tantas questões hormonais e aí depois as mulheres ainda têm a tal da menopausa, então é tudo muito carregado, muito pesado para as mulheres, então eu via isso como uma maldição assim na época. Hoje eu já não vejo, hoje vocês sabem que eu vejo de uma maneira completamente diferente, eu já acho ali que a gente é mais perto de Deus, assim, como se fôssemos deuses que conseguimos trazer vida para esse mundo, então eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu tenho uma menina hoje em dia e eu amo ser mãe de menina. Mas na época, gente, eu não tinha esse pensamento. Então eu fiquei muito feliz quando eu descobri que meu filho ia ser um menino. Eu lembro que eu saí lá do ultrassom e fui até comemorar. Fui comemorar comendo Burger King, né, gente? Que eu não podia nem tomar uma taça de vinho, estourar um champanhe. Eu tinha, além de estar grávida, eu tinha 16 anos. Gente, vocês acreditam que eu não tinha bebido uma gota de álcool na minha vida inteira? Eu fiquei grávida antes mesmo de ficar bêbada, antes mesmo de tomar um porre. Mas tudo de bom, tudo de mais incrível pra mim. E chegou o momento, tão esperado momento de escolher o nome. E eu fui escolher o nome, é lógico, porque ninguém mais tinha poder de fala naquele momento. O filho estava na minha barriga e é eu que ia decidir. Eu já estava sofrendo demais
para ter que alguém decidir o nome do meu filho, né? E o primeiro nome que veio na minha cabeça foi Lugero. E aí vocês já vão me perguntar, né? Como que escreve? Ludgero. E eu escolhi esse nome porque ele já estava sendo marinado na minha família durante um tempo. Primeiro, porque meu pai disse para mim que quando eu nasci, se eu fosse menino, o meu nome seria Lugero. E depois, quando minha mãe engravidou do meu irmão, meu pai falou: agora podemos colocar Lugero, já que sabemos que é menina. E ela: aqui não, querido, você já escolheu o nome da primeira, agora o segundo, eu que vou escolher o nome, vai chamar Lorenzo. E aí o Lugero ficou lá, on hold, na espera, até que ele finalmente veio através de mim. E eu já pensei nesse nome de imediato, porque eu sempre gostei muito desse nome. Eu vi o significado dele, guerreiro, aí eu amei mais ainda, porque eu falei assim, ele é guerreiro mesmo, porque ele está vindo, ele quer muito vir, ele quer muito nascer. Vamos dar vida para esse menino. E além de tudo, eu também queria fazer uma moralzinha com meu pai, né, gente? Que ele, 16 anos, grávida, também precisava dessa certa moral para reaproximar um pouquinho do meu pai. A gente tinha uma relação muito boa e durante a minha gravidez a gente meio que deu uma afastada. Então ali foi um jeito de fazer uma moral. E a família inteira gostou do nome, até o Léo, a família do Léo, todo mundo gostou e todo mundo continua amando até hoje, inclusive o próprio Lugero, ele gosta do nome dele. Vocês perguntam assim, ai, coitado do filho dela, meu Deus do céu, foi dar esse nome pra ele, não tem dó dele não. Gente, se vocês não gostam do nome, meus amores, é só não colocar no filho de vocês, entendeu? Eu amo, por exemplo, eu prefiro Lugero do que Lucas. Lucas eu acho muito simples, meus amores. Eu chamo Georgiana, meu nome é um nome complexo, entendeu? Assim como eu. É um nome forte, assim como eu. Então eu tive um nome diferente de todo mundo. Eu amava ter um nome diferente de todo mundo. Na minha sala, por exemplo, tinha 3 Amandas, 3 Giovanas, 3 Bárbaras e uma única Georgiana. Nunca estudei com ninguém que tinha o mesmo nome que eu. E a minha personalidade inteira, ela foi moldada em cima do meu nome, querendo ou não. Então, se o meu filho também for, ele também vai ser um cara muito forte e de fato guerreiro. E eu vejo que realmente eu escolhi o nome certinho para ele. Combina muito e ele ama. É isso, né, amores? Eu falei isso tudo por quê? É porque eu precisava falar do momento que eu fiquei muito feliz durante a minha gestação. E aí a gente foi seguindo. A gente tem 9 meses para se adaptar a essa nova realidade. E aí não dá muito tempo pra gente ficar se questionando, não dá muito tempo pra gente ficar ali dentro do sofrimento da nossa cabeça, a gente tem que agir. E aí é chá de bebê, aí é monta quarto, aí é compra carrinho, e aí já faz tudo certinho, até que chega a tal consulta no pré-natal, que a gente vai falar sobre o parto. E aí é importante contextualizar o seguinte, como eu tinha 16 anos e eu estava fazendo um acompanhamento com a mesma médica que fez o acompanhamento da minha mãe na época que ela estava grávida de mim, e foi ela que continuou acompanhando minha mãe durante todos esses anos, eu fui lá já de imediato e foi ela que fez meu pré-natal. E aí, gente, que chegando ali das 30 semanas de gestação mais ou menos, eu comecei a ficar preocupada em relação ao parto, né, minha gente? Eu comecei a pensar, putz, vai ter que sair mesmo, e agora? Como é que faz? Queria entender mais sobre as opções. E na consulta de pré-natal que eu tive, nessas 30 semanas, eu virei para minha médica e falei para ela assim, olha, queria entender sobre o parto e tal, na expectativa que ela fosse me apresentar as 2 opções, me falar sobre como era cada uma delas, porém ela já falou assim, você já quer marcar? E aí eu fiquei, como assim marcar? Ela falou assim, não, porque como você tem 16 anos, eu acho que parto normal não é uma opção para você e a gente já deve marcar a sua cesárea mesmo. Você já quer deixar marcado? Aí eu fiquei meio assim, eu falei, pode, né? Porque eu fiquei com medo. Ela falou, como eu sou nova, será que vai, sei lá, quebrar meu quadril se eu for ter um parto normal? Eu acho que não, né? Até porque antigamente as mulheres tinham filhos de parto normal novas, mas enfim, fui, né, gente? A gente, na época também não se falava tanto, hoje em dia a gente sabe muito mais dos benefícios, né?
tanto para a mãe quanto para o bebê, de ter um parto natural. E na época, assim, ninguém falava muito sobre isso, eu até tinha interesse de saber, mas quando ela falou ali da cesárea, ainda me colocou um medinho em relação ao parto normal. Eu falei, beleza, então é isso mesmo, então vamos marcar. E a gente marcou, assim, pra, tipo, 39 semanas. 39 semanas, porque não podia entrar em trabalho de parto também. Então, ficou marcado ali. E durante esse tempo todo, eu comecei a viver uma agonia muito grande na minha cabeça, uma loucura, um medo, assim, irracional mesmo. Irracional, gente. Eu pensava assim, gente, será que eu posso morrer durante a cirurgia? Tudo de mal que pode acontecer, tudo de ruim que pode acontecer, a gente passa pela nossa cabeça. E foi um espaço de tempo, assim, grande para eu conseguir... Meu Deus, caiu a minha ficha. Acho que não caiu, na verdade. Não caiu a minha ficha de que ia sair mesmo. E eu ficava com muito medo, porque eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia na minha vida inteira. Eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia. Já fui direto para cesárea. Aí a gente teve que definir quem que era a pessoa que ia entrar junto comigo na sala da cirurgia. E a gente definiu que seria o Léo, porque é o pai, né, logicamente. E a gente estava junto na época, então romantismo e tudo de bom para todo mundo. E eu lembro que todo mundo falava assim para mim, não, você tem que dormir, porque depois que nascer você não dorme nunca mais. E tem que dormir, tem que descansar uma noite antes. E eu tava super ansiosa. Eu já tinha problema para dormir, eu sempre tive insônia. Então eu tava ali, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir dormir, passar essa noite? E aí eu fui e chamei meu querido irmão Lorenzo para estar comigo nesse momento tão difícil da minha vida, da noite, antes do parto. E ele ficou ali comigo, gente. Ai, pra você ver, amor de irmão é bom demais. Eu espero que meus filhos tenham esse mesmo amor e essa mesma relação de amizade que eu tenho com meu irmão até hoje. E que ele sempre foi essa sensação pra mim de casa mesmo, sabe? E ficar com ele ali, eu lembro que me trouxe uma serenidade, uma calma muito, muito gostosa. Eu consegui descansar. E no outro dia eu acordei lá cedinho, né, gente? 5 horas da manhã, acordei já pra arrumar, já tava tudo pronto. Malinha da maternidade, e aí foi a caravana, foi todo mundo. Foi minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, minha tia, meu tio, meu irmão, a irmã do Léo, o Léo, o pai e a mãe do Léo. Foi caravana inteira pro hospital. Chegando lá, eu assim, gente, suando frio, vocês não têm noção. E aí entramos eu e o Léo lá pra salinha de espera da sala de cirurgia. Mas na hora de entrar mesmo para fazer a cirurgia, e isso aí é o que as pessoas não falam, povo safado, era isso que eu queria saber, ninguém falou. Na hora de entrar na sala de cirurgia, a gente entra sozinha. Os acompanhantes só entram depois que a gente toma anestesia. É assim, gente, até hoje é assim. E pra mim pode até ser rápido. Ah, não, gente, é só entrar lá e tomar anestesia rapidinho, gente. Pra mim passaram-se mais 1 hora que eu fiquei sozinha naquela sala, esperando pra tomar anestesia. E nisso, o anestesista chegou e eu já tava assim, um turbilhão de emoção, tremendo, suando, pingando em tudo quanto é lugar que vocês imaginar. E aí ele virou pra mim e falou assim, agora... Isso, gente, assim, anestesia mesmo, eu não achei que ela doeu, porque muita gente falava, ai meu Deus, tenho medo, morro de medo daquela anestesia, aquela agulha gigantesca. Eu não senti essa agulha gigantesca, eu senti uma agulhinha muito pequena, mas o que me incomodou mesmo foi a hora de aplicar, que a gente precisa, com uma barriga gigante, fazer o seguinte movimento, de colocar assim o nosso tronco pra frente. E eu pensei, gente, como que a gente faz isso, estando com a barriga grande? Mas aí eu coloquei, e nesse momento, é o momento, né? É o momento, assim, que a gente fica mais tensa, com medo da anestesia dar errado, e a gente nunca mais andar na vida. Mas deu tudo certo. E aí, o anestesista aplicou, primeiro anestesia local, que é aqui nas costas, e depois aquela anestesiona mesmo, né? Aquela que pega daqui pra baixo. E aí, na hora que ele aplicou a anestesia, gente, é muito rápido, é muito rápido. Aí ele já me deitou assim nisso, na hora que ele foi me deitar, eu já não sentia minha perna. Então, eles tiveram que me ajudar
pra colocar minhas pernas assim na maca. E aí eu deitei lá, bonitona, com meu vestido e tal. Aquele vestido lindo, né? Que fica só com a bunda pra trás assim, aberta. Meu Deus do céu, que situação. E ali eu já esperando, né? Cadê o Léo? Cadê o Léo? Eu preciso de um apoio, de um suporte emocional ali, né? E nada, até isso, já colocaram pano aqui assim na minha frente e começaram a limpar assim minha barriga. E a gente sente as coisas durante a anestesia. A gente não sente dor. Aí assim, não sei se foi do meu jeito pra vocês. Eu sentia, mas não sentia a dor em si. Então eu tava ali deitada, sentindo aquele povo passando algodão com álcool gel aqui. E eu falando assim, meu Deus do céu, não vão chamar o Léo, ai meu Deus, eu vou dar um barraco aqui, aquelas, né, coitada, achando que ia dar um barraco ali. E aí, Léo chegou, rapidamente, gente, foi questão, eu juro, foi questão assim, de uns 5 minutos. Se for 5 minutos, foi muito. Eu fui sentindo, começou a cortar. Vup, vup, vup. São o quê? 7 camadas, eu acho, que eles cortam. Até chegar, eu fui sentindo cada camada de mim sendo cortada, assim, e eu lá, olhando ali minha pressão, meus batimentos cardíacos rapidíssimos. Aí eu olhava assim pro Léo e eu olhava pra pressão e eu falava assim, gente, eu nunca ouvi falar não de gente que morreu nessa situação, mas eu vou ser a primeira. Porque meus batimentos cardíacos estão muito altos, eu não vou suportar, não vou conseguir passar por isso. E aí, chegou um momento que o anestesista veio assim por trás de mim e colocou assim a mão aqui pra fazer uma pressão, assim. Aí foi a única hora que eu senti um pouquinho, assim, não uma dor, mas uma pressão. É uma pressão assim, que você fica sem ar aqui, né? Fica bem onde tá seu pulmão. E aí ele começou a apertar, 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 até que saiu. E eu escutei aquele chorinho, gente. E aí, meus amores, foi escutar o chorinho, foi assim, eu sei que para muitas mães não acontece nesse momento exatamente, mas para mim foi escutar o chorinho e entender tudo. Eu falei, meu Deus do céu, pra que você ficou sofrendo esse tempo inteiro? Agora eu entendi. E aí eu fui para um lugar que eu nunca tinha ido na minha vida, que é um lugar de êxtase, assim, uma coisa de... Parecia que eu estava no céu, assim, brilhando, só de escutar o cheirinho dele, escutar o chorinho, de sentir o cheirinho quando ele veio aqui pertinho de mim, na hora que eu olhei ele, e vi ele perfeito, já olhei todos os dedos da mão, os dedos dos pés, a gente fica pensando assim, ai meu Deus, se vier com menos, com mais, eu olhei, ele tava ali perfeitinho, eu via, gente, eu pensei, eu que fiz isso? E aí já saíram, né, com ele para fazer todos os exames, e eu fiquei ali sozinha, com a médica me costurando atrás do pano, né? Nesse momento ali, completamente em êxtase, assim, lá no céu, meu Deus do céu. Na hora que eu voltei, já era tarde demais, ó, meu vômito já tava aqui. E eu só virei pro lado e comecei a vomitar. Só que, como eu estava sozinha, eu não conseguia comunicar para a médica que estava atrás do pano que eu estava vomitando. E eu ficava assim, tentando comunicar para ela e nada. Eu falei, agora eu vou morrer sim. Agora com certeza chegou a minha hora, você vai de arrasta para cima. Aí não foi dessa vez. Aí chegou uma enfermeira que começou a me limpar, assim, enquanto isso eu pensava, que eu já tinha escorrido tudo aqui no meu cabelo, aquele vômito, aquele gorfo amarelo, que é só bile, porque eu não tinha comido nada. E eu pensando, meu Deus do céu, socorro. Minha avó falou pra mim que eu tenho que ficar uma semana sem lavar meu cabelo depois do parto, senão, sei lá o que pode acontecer, já era. E, enfim, aí deu tudo certo. Acabou lá de me costurar. Acho que me costurar demorou mais do que me abrir. Acho não, demorou bem mais, assim. E aí teve um momento, né, que a gente tem que ali ainda ficar esperando a gente se recuperar para ir pro quarto. E nesse momento eu fiquei sozinha, gente, num corredor ali do hospital, sem o Lugero, sem o Léo, não sabia do paradeiro de ninguém, não tava entendendo nada, porque ninguém me explicou nada. Eu sabia que a anestesia tinha que passar um pouquinho, eu tinha que conseguir, acho que mexer meu dedão do pé, alguma coisa assim.
E eu, assim, desesperada naquele momento já, né, gente? Cadê meu filho? Cadê meu noivo? Cadê minha mãe? Cadê o povo? Pelo amor de Deus! Até que minha mamãezinha chegou, gente. E eu lembro desse momento, assim, esse momento foi tão especial, a hora que eu olhei o olho, assim, da minha mãe, que eu falei, putz, mãe, agora eu entendi, mamãe, agora eu entendi tudo. Quando a senhora falava pra mim, quando você for mãe, você vai entender, agora eu entendi tudo. Tava sonhando, né, que eu já tinha entendido tudo. Não entendi nem metade, não tinha ainda, né, na época. Mas eu lembro desse momento, assim, com muita clareza, como se tivesse, assim, acabado de acontecer agora. Foi muito emocionante esse momento, assim, de encontrar com a minha mãe logo depois que eu virei mãe, sabe? Ficou muito marcado, assim, pra mim. E aí que eu fui pro quarto, cheguei lá no quarto sem o Lugero ainda. Ai, gente, eu achava isso, assim, achei isso péssimo, do Lugero não estar perto de mim durante esse tempo todo. E eu fiquei me sentindo muito mal esses primeiros momentos, assim, essa primeira hora sem o Lugero. Eu queria muito poder estar com ele. Eu fiquei muito angustiada, não sei por que isso foi acontecer. Mas, enfim, eu acho que esse era o procedimento de antigamente, até porque os meus 2 outros partos não foram assim, o pós-parto imediato. Mas assim que eu voltei pro quarto, 2 coisas que eu me lembro muito. A primeira era sede, muita sede. E eles não deixavam eu beber água. Gente, eu não sei porquê, até hoje eu não entendi porquê. Alguém me explica? Se alguém souber, coloca nos comentários. Por que que a mulher não pode beber água depois que ela faz uma cesárea? Pelo amor de Deus, eu tava cansada. Não é porque eu não fiz força que eu não tava cansada. Eu vomitei, sabe? E aí eu não podia beber água e eles deixavam eu tomar um golinho aqui, um golinho ali. E aí, pra piorar, eu tava com uma vontade gigantesca de fazer xixi e eu não conseguia, não podia levantar, porque eu ainda tava com anestesia no meu corpo. E aí me deram uma tal de uma comadre, que é tipo uma panela que coloca embaixo da bunda pra gente fazer xixi deitada. E alguém já conseguiu fazer xixi naquilo? Porque assim, eu não sei como que aquilo é possível. Eu nunca consegui. Já me colocaram comadre umas 3 vezes embaixo da minha bunda pra fazer esse tal de xixi pós-parto. Nunca consegui. Só consegui fazer depois que as enfermeiras liberavam, que eu ia lá pro banheiro tomar um banho e eu sentava naquela cadeirinha de roda que é abertinha aqui. Aí eu conseguia fazer o meu sonhado xixi. Agora, gente, que péssimo. Eu só queria beber uma água e fazer xixi básico, né? E aí que o Lugero chegou e... Ai, gente, que coisa mais linda, que cheirinho gostoso, que delícia aquele momento, assim, aquele imediato ali de é meu filho, eu que fiz, que coisa fofa, ai, socorro. E eu lembro de colocar ele assim pra mamar, né, pela primeira vez. E, amores, eu já não tenho peito. Na época, eu tinha zero, assim, nada mesmo, reto. E para além de tudo, eu não tinha bico do meu peito, não tinha bico no meu mamilo. Então, só dificultou mais ainda a pega do Lugero na hora de amamentar. E foi outra coisa que ninguém me falou, amamentar é difícil. Eu pensava que era só colocar o menino aqui e pronto. Não é, gente. Por que ninguém me falou antes? E eu sei que no momento, assim, a primeira vez ele não conseguiu pegar, eu tentei dos 2 lados, eu fiquei muito mal, eu fiquei me sentindo péssima. Porque muita gente me falava, você não vai dar leite porque você não tem peito. E sei lá o que, eu ficava pensando que era erro meu, problema meu. Mas nós vamos ter um episódio exclusivo sobre amamentação. Eu achei importante trazer isso aqui agora, porque como a gente não estimula, a gente não fala sobre amamentação durante a gravidez, hoje em dia até que fala, né? Mas eu acho que no meu caso foi o fato de não ter sido abordado esse assunto, que eu não estava nem um pouco preparada para aquele momento. E acabou que o meu filho tomou fórmula no primeiro dia de vida dele, era uma coisa que eu não queria. Mas mesmo assim ele tomou, até eu conseguir, depois de muita insistência, colocar ele ali para mamar no meu peito e ele ter a pega correta. E aí foi só o começo, né, gente? Porque depois disso ainda foi muito difícil,
Só que aí vai ficar pro episódio da amamentação, viu? Mas é isso, né, gente? Eu acho que o relato de parto foi engraçado, porque eu nunca tinha feito o relato de parto do Lugero, assim mesmo, falando sobre como foi o parto dele, porque a gente escuta mais relatos de partos normais, né? Partos naturais, partos vaginais, e não parto cesárea, porque é uma coisa que hoje em dia a gente já sabe, né, que o melhor é o parto vaginal. Porém, uma coisa que eu também queria falar com vocês assim muito na boa é que, gente, pelo amor de Deus, independente se você fez uma cesárea porque você escolheu fazer uma cesárea ou porque você precisou fazer uma cesárea, assim, é momento de dar graças a Deus, porque a medicina evoluiu a ponto de conseguir fazer uma cesárea, entendeu? Conseguir tirar o bebê sem que a gente, sei lá, morra, sem que a gente sofra muito, né? Mas assim, eu acho que o parto normal é aquele parto em que a mulher é respeitada. A mulher é humanizada, tanto a mulher quanto o bebê. E isso pode ocorrer dentro de uma cesárea também, assim como pode ocorrer dentro de um parto natural. E do mesmo jeito, dentro de um parto natural, pode acontecer coisas que não deveriam ser normais, como violência obstétrica, que é muito comum de acontecer. Então, não querendo demonizar nenhum nem outro, eu vou trazer um relato da minha amiga Raíssa, que é a minha terapeuta holística, falei dela para vocês no episódio anterior. Ela compartilhou comigo o relato de parto dela, que foi um parto natural, que era o parto que ela tanto almejava durante toda a gravidez dela. Aí durante a gravidez ela buscou todas as informações, ela sabia que ela precisava fazer exercícios, e aí hoje em dia a gente já tem todas essas informações sobre como os exercícios pélvicos ajudam, como yoga pode ajudar, pilates pode ajudar. Então, assim, ela foi estudando para conseguir ter o tão sonhado parto natural dela. E ela fez tudo por meio do convênio. E ela me contou uma coisa muito engraçada que eu não sabia. Na época, lá no convênio da cidade dela, não podia escolher o médico se fosse por convênio. Seria o médico que tivesse ali disponível para fazer o parto. Então ela seguiu com isso e ela teve muito apoio também dos familiares dela. A mãe dela também já tinha tido um parto normal, então eu acho que é uma coisa que influencia também. A minha mãe, como ela já tinha tido 2 cesáreas, eu acho que já estava um pouco programado para isso também, porque era bem mais naturalizado na época. Mas para ela não teve esse negócio de marcar, porque parto normal a gente espera, né? A gente espera ou as contrações, ou a bolsa estourar, ou o muco sair, que a gente vai tendo sinais de que o bebê tá vindo. Então não tem nada de marcar, é só esperar. Só que ali com 37 semanas, ela começou a sentir as contrações de treinamento, que são contrações assim de quando a barriga fica um pouco dura, só que você não sente dor. É só para treinar ali o corpo, para começar a imaginar como que vai ser quando esse baby for começar a sair. E, gente, que ela não aguentava mais ficar grávida. E eu te entendo completamente, minha amiga, porque ficar grávida não é fácil, não. Ainda mais no final, assim, a gente tá cansada, com um barrigão gigante. E ela queria, assim, que fosse logo. E aí que ela começou a pesquisar e ela soube de alguns shakes muito loucos para tomar, para estimular o parto. E eis que ela fez um shake, eu não vou nem passar a receita aqui para vocês que são meio doidinhas também não fazerem, viu? Mas deu tudo certo. Ela tomou uma dose desse shake e nada. Aí depois da segunda dose, gente, começou. No outro dia, começaram a vir as contrações com força. E aí ela já pensou assim, né? Eu vou sentir as contrações aqui, quando ficar insuportável, quando chegar no limite, eu vou pro hospital pra fazer o parto. Porque também não adianta você chegar lá no hospital e ficar sofrendo as contrações lá, né? É melhor você estar num ambiente mais confortável pra você. Eu acho que tudo influencia, né? Então ela ficou ali, lá, tendo o momento dela, sentindo muitas contrações e no meio tempo fazendo exercício, porque ela queria esse parto normal e ela estava certa que ela ia conseguir. Até que ela chegou no limite de dor e ela falou assim, não, agora a gente precisa ir para o hospital. E aí, chegando lá no hospital, ela foi o caminho inteiro do hospital mentalizando assim, eu já estou com 5 centímetros de dilatação, porque precisa de 10 centímetros para ir para o expulsivo, né, gente? Que começa
a hora de sair ali. E ela chegou no hospital e não é que ela tava mesmo com 5 centímetros de dilatação, gente? E aí que ela começou a sentir aquele tanto de contração e aquele momento de parto ativo, assim, que é uma atrás da outra. E nesse momento ela fala que teve uma físio que ajudou muito ela, que estava ali dando força total para ela, porém também tinha uma enfermeira que não estava ajudando nada. E é aí que entra aquele ponto importante que eu falei sobre violência obstétrica. Porque isso é uma violência obstétrica. A enfermeira que estava lá começou a falar assim pra ela: vai, faz força, cadê sua força? Você não consegue, não? Não foi fácil para fazer, na hora de fazer não foi fácil, agora coloca para fora. Meio que diminuindo a força dela. E, gente, eu não acredito que isso funcione, sabe? De, tipo, desestimular a pessoa para que ela se sinta mais forte. Eu acho que as pessoas precisam ouvir palavras de incentivo, principalmente na hora que ela tá tendo ali no momento. Ela precisa dessa força e ela sofreu de uma violência, assim, extrema pra mim, na minha visão. Uma enfermeira mulher falando coisas pra ela, assim, que não ajudavam em nada no momento de vida que ela tava vivendo. Mas graças a Deus, ela tava ali com o noivo dela, a físio dela ajudou bastante e ela conseguiu ter o tão sonhado parto normal dela. Ela falou pra mim que ela só precisou fazer uma pequena anestesia, mas que tudo correu bem, que a filha dela nasceu perfeita e que depois que ela nasceu ela se sentiu assim tão feliz também, tão potente por ter conseguido o parto normal e não só pelo parto, mas por ter colocado ali esse ser vivo na vida. Eu imagino também, né, gente, que depois você passa ali por um parto, deve te dar aquela sensação ali de tipo assim, meu Deus, eu sou uma animalzona mesmo, uma leoa, eu sou demais. Então eu imagino que tenha sido realmente um momento incrível, assim como foi para mim, por mais que tenha sido uma cesárea. E para ela também foi difícil o fato de que tiraram a Ana Lua, que é a filha dela, de perto dela nesse primeiro momento pós-parto, gente. O que é isso? Tudo bem que pode ser que isso hoje em dia não seja mais uma prática recorrente, mas gente, que violência que é essa? A gente acabou de passar por um momento, a gente precisa dos nossos babies ali. Ela falou que ela ficou muito feliz, né, mas muito triste por não ter a Ana Lua nessas primeiras 1 hora de vida dela. E ela relatou também que ela só sentiu um pouco de alergia devido à anestesia, que eu também senti. Eu esqueci de comentar isso, mas eu lembrei que meu nariz coçava tanto, minha cara ficou toda inchada assim por causa da anestesia. Mas eu acho que isso é normal também, gente. E ela relatou uma coisa que foi diferente da minha, que foi uma recuperação rápida por ela ter feito o parto normal, né, o parto vaginal. Ela conseguiu levantar, dar banho, cuidar, ficar assim, pegar mais fácil a Ana Lua do que eu, né? Mas independente do tipo de parto, ela também sofreu com a amamentação. E ela também veio falar para mim o quanto foi difícil esse momento da amamentação e quanto que ela gostaria de ter estudado mais. Por isso, eu achei tão importante fazer um episódio inteiro, exclusivo sobre a amamentação. Inclusive, se você tem o seu relato sobre a sua amamentação, como foi difícil, se você conseguiu, se você não conseguiu, se você se sentiu frustrada em relação à amamentação, mandem seus relatos aqui, que eu quero ler o máximo de relatos possíveis, acolher o máximo de mães, porque eu entendo assim, que dentro dessa sociedade, até o parto, né, eu falei, o parto às vezes a gente é julgada pela forma que a gente escolheu fazer o nosso parto. Muita gente julga, por exemplo, eu lembro quando eu falava que eu queria fazer parto normal do meu segundo filho, muita gente falava, nossa, mas você não vai conseguir não. Gente, isso é a pior coisa que você pode falar para uma mãe. E também, quando você fala que vai fazer cesárea e a pessoa fala assim, não, mas você tem que fazer parto normal, porque isso não é o melhor para o seu filho. Você entendeu? Sempre tem uma opinião assim. Em relação à amamentação, é a mesma coisa. Se você amamenta seu filho, o povo fala, ah, mas você não pode tomar guaraná, você não pode tomar café, você não pode comer feijão, você sei lá o quê. Por que você não para de amamentar? Você pode amamentar até os 6 meses, você tá até hoje, esse menino já tá adulto, você tá amamentando ele. E se você não amamenta, o povo fala, ah, mas você tá dando fórmula, você não é a melhor mãe do mundo, sei lá o que, pipipopó. Então, gente, todas as experiências são válidas, eu quero ler todos os tipos de relato, podem mandar seus relatos sobre a amamentação para mim, que eu vou ficar muito feliz de ler ele aqui, tá bom?
Então, gente, essa foi a minha história, esse foi o meu primeiro relato de parto. Eu vou voltar aqui mais 2 vezes para falar sobre relatos de partos meus e talvez das próximas 2 eu traga alguns dados, algumas coisas mais certas ali sobre parto, porque dessa vez eu preferi realmente fazer sem um roteiro, sem seguir uma coisa mais quadrada, porque eu queria colocar emoção, eu queria que fosse mais espontâneo. E eu espero que tenha dado certo, eu espero que tenha ficado bom, espero que vocês tenham gostado. É isso. A gente se vê na próxima semana pra gente falar sobre amamentação, pra gente compartilhar mais das nossas vivências, pra vocês conhecerem um pouco mais da minha história. Pra quem tá me acompanhando aí, eu só tenho a agradecer milhões. Todo mundo que tá curtindo, compartilhando, comentando, salvando. Obrigada a todo mundo. Eu tô muito feliz de ver que não são só mulheres e mães que assistem, além de mulheres que não são mães que estão assistindo. Eu tenho muitos amigos homens que estão assistindo também. Então, obrigada, gente, por essa força. Mandem para suas amigas mães, mandem para suas amigas não mães, mandem para os seus amigos, mesmo aqueles que vocês acham que não vão ter a sensibilidade para escutar, mas quem sabe só dá um play ali, já dá uma visualização a mais, ajuda a mãe, que eu tô fazendo esse trabalho aqui por amor mesmo à causa. Então, assim, a minha intenção aqui, eu acho que ela é super válida, por mais que ajude uma mãe só, que é isso mesmo que eu quero, é isso que eu quero, tamo junta. Porque para além desse trabalho de ajudar, porque eu não quero estar nesse lugar assim de... Não é uma mão única também, né? Vocês me ajudam também. Eu acho que só esse próprio trabalho de eu estar aqui, investindo no meu desejo, como diz a minha psicóloga Bruna, incrível, maravilhosa. Gente, eu amo essa mulher que, se hoje eu estou aqui também, é por causa dela. Eu vou deixar o contato dela também, não sei como é que tá a agenda dela, né? Mas é isso, porque ela salvou minha vida, gente, e ela é incrível. Eu acho que, igual eu já falei, acompanhamento terapêutico é tudo, e ela vem me ajudando a colocar o meu desejo, assim, nesse lugar de, tipo assim, é o meu desejo. Eu não tô aqui só para atender as expectativas de outras pessoas, eu estou fazendo isso também porque isso atende um lugar meu de cura também. Eu trabalho em lugares meus que eu acho que eu só trabalharia fazendo isso mesmo que eu tô fazendo. Tá sendo muito bom, tá sendo incrível pra mim. Então, muito obrigada a todo mundo que tá dando essa força. Vamos continuar firmes e fortes, a gente se vê na próxima semana. Me sigam lá no meu Instagram, @maternacomigocast, no meu pessoal, @georgianaleite. Mande seu relato pro e-mail maternacomigo@gmail.com. E se você quer que a sua marca apareça aqui, entre em contato comigo através do e-mail contatogeorgiana@gmail.com. E bora patrocinar esse podcast, gente, que a mãe tá precisando da independência financeira de volta. Gente, um beijo. Muito obrigada pela companhia de vocês, eu sinto o fundo do meu coração, eu amei gravar esse episódio, gostei desse formato assim de fazer mais espontâneo. Não sei se eu vou conseguir fazer sempre assim, mas me falem também o que vocês acharam. E é isso, amores, estamos juntos, vejo vocês na próxima semana. Um beijo! Tchau!